Os sistemas econômicos. Neste vídeo, falaremos sobre os sistemas econômicos, desde aquele que surgiu com o advento das primeiras civilizações, passando pelos que vigoraram durante a Idade Média e Moderna, até o que está em curso em nossa atual fase da história, o capitalismo. Conceito. A definição conceitual para compreendermos o que vem a ser um sistema econômico está ancorada na ideia central de organização política, cultural, social, expressas a partir de uma doutrina teórica e ideológica, capazes de formatar as relações econômicas de um povo ou nação, propriamente dita. Como veremos a seguir, até os contextos religiosos também guiavam as relações e o modo de organização econômica de um determinado espaço geográfico e sua respectiva população. O primeiro sistema, primitivo. Com o surgimento das primeiras civilizações, dotadas de uma certa organização social, cultural, religiosa, idioma e escrita próprias, iniciou-se com elas a necessidade de trocas comerciais que, entretanto, estavam fundamentadas em preceitos da cultura e da religião dos primeiros povos. Desse modo, a principal característica do sistema primitivo era o escambo, que é a simples prática da troca de mercadorias. Trocas comerciais, as moedas mercadorias. Portanto, até que fosse possível o uso do dinheiro em espécie para a efetuação das trocas comerciais, algumas mercadorias foram usadas como unidade de referência para a troca de outros bens de menor valor ou importância, mas indispensáveis ao seu uso. Assim sendo, o sal, usado como pagamento do Estado romano a seus soldados, de onde se derivou a palavra salário, o boi, que se contava por cabeça e que era chamada capta, de onde se originou a palavra capital. A situação mudou um pouco com o uso do cobre, da prata e do ouro, que a princípio eram medidas, não em unidades monetárias, por meio de moedas, propriamente ditas, mas através de suas aferições de peso por meio do uso de balanças. Inicialmente a posse da propriedade privada era quase inexiste, sendo algo, portanto, que foi se tornando cada vez mais proeminente no costume cultural humano, dentre as variadas civilizações. As rotas terrestres de comércio, delimitadas pelos mercadores orientais entre a Ásia e a Europa, também marcaram muito o sistema primitivo. A mais conhecida delas foi a chamada Rota da Seda, que partia da China no comércio de tecidos com a Europa. O rompimento definitivo com o sistema primitivo coincidiu com o colapso no qual ocasionou o fim da Idade Antiga, através do esfacelamento do Império Romano e o início da Idade Média, quando a principal medida de riqueza passou a ser a propriedade de terras. A duração tanto do sistema primitivo quanto da Idade Antiga foi do ano 3000 a.C. até o ano 476 d.C. O sistema feudalista. Com o surgimento do feudalismo, o regime de trocas de mercadorias continuou ocorrendo por moedas mercadorias, na prática do escambo. Em contrapartida, houve um maior uso de metais nobres em substituição a outros tipos de bens, nas relações comerciais de troca. Através das invasões bárbaras que colapsaram as forças romanas, seus líderes começaram a tomar posse de imensas porções de terras, formando daí os primeiros feudos. Dessa forma, as pessoas que não tinham nada a oferecer a esses proprietários de terras, que mais tarde foram chamados de senhores feudais, apenas trocavam suas forças de trabalho em obediência a eles, pelo direito de permanecerem no feudo. Concomitante à formação dos feudos, acordos entre senhores feudais davam maior status a uns em detrimento de outros, onde se formou o que ficou conhecido como suzerania e vassalagem. Assim, o vassalo, sempre em condição de servidão ao suzerano imediatamente superior a ele, prestava reverências pelo fato de o segundo ter mais poder, medidos em grandes quantidades de terras, que o primeiro. O suzerano-mor se auto-intitula rei, por ser dono do maior feudo, chamado reino. Contudo, para conseguir o reconhecimento e a convalidação de seu título, o rei, por sua vez, concede títulos de nobreza e terras para pessoas de sua confiança, as quais lhe ajudam na guarda das fronteiras e do interior do reino. Através disso, surgem os feudos menores que devem obediência ao rei. A seguir na linha de hierarquia após o rei, está seu sucessor direto, geralmente um filho primogênito, que lhe conferia o título de príncipe. Depois aparece a figura do duque, geralmente alguém da parentela próxima. Assim, o título de nobreza tinha sua importância proporcional ao tamanho do feudo. O duque com o feudo equivalente ao ducado. O marquês detinha um feudo chamado marquesado. O conde possuía um feudo equivalente ao condado. O visconde, por sua vez, era dono do viscondado e o barão, que era proprietário da baronia. Portanto, a delimitação dos feudos seguia ao padrão o qual dava devida importância ao seu proprietário, que lhe conferiam através disso um título de nobreza. O feudalismo e a Idade Média duraram do ano 476 até o ano de 1453. O terceiro sistema,
Mercantilista. O domínio dos mares foi fundamental para as rotas de comércio marítimas e futuros descobrimentos de novos continentes. Após as reformas protestantes e a nova percepção na adoção de juros sobre o custo do dinheiro, das casas de cunhagem de moedas que mais tarde evoluíram para o surgimento dos primeiros bancos, onde as moedas metálicas ganharam cada vez mais protagonismo nas transações comerciais. A partir da cunhagem de moedas, os bancos evoluíram para a emissão de contratos e notas de crédito, em função do acúmulo de reservas de ouro sob suas custódias, em decorrência do produto da exploração das colônias nos continentes recém-descobertos por meio das novas rotas marítimas delimitadas. No sistema mercantilista, o comércio internacional também evoluiu muito na transação entre portos, surgindo daí conceitos macroeconômicos tais como balança comercial e balanço de pagamentos. Em meio a tantos acontecimentos importantes, surgem filósofos e pensadores os quais trouxeram as bases teóricas e ideológicas, dentro de um movimento que ficou conhecido como Iluminismo, que por sua vez abriu brecha para outra corrente doutrinária, que defendia as liberdades individuais, o liberalismo. A partir disso, ocorreram as primeiras revoluções burguesas que destituíram monarquias absolutistas e o poder do rei passou a ser dividido por um parlamento eleito pelo povo, surgindo daí as condições políticas ao aparecimento dos primeiros empreendimentos para a produção em massa de manufaturados. Com o aprimoramento do comércio e o acúmulo de reservas, administrado pelos bancos, mais o surgimento das inovações mecânicas através da energia a vapor, ocorrem os primeiros movimentos de nossa fase histórica conhecida como Revolução Industrial, através do aparecimento das primeiras indústrias com a adoção de máquinas para a produção de bens de consumo, num ritmo mais acelerado e de custos reduzidos que as manufaturas artesanais. O sistema mercantilista, bem como ainda a Idade Moderna, durou entre o ano de 1453 a 1789, encerrando com outra revolução burguesa que pôs fim a mais um regime monárquico absolutista, mas desta vez, na França. O sistema capitalista. A consolidação nos aperfeiçoamentos das relações de financiamento, produção e comércio para a fabricação de produtos para consumo deu respaldo para a eclosão da segunda revolução industrial, através do surgimento da eletricidade e do petróleo, que substituíram o vapor na movimentação de máquinas industriais. As transações financeiras bancárias também evoluíram bastante, com a adoção do papel moeda, lastreado ao padrão ouro, qual deu segurança nas movimentações monetárias. O capitalismo evoluiu muito, sobretudo, devido às grandes crises, do início até a metade do século XX. Dentre elas, as crises políticas na Europa, que culminaram nas duas grandes guerras mundiais e nesse intervalo, a mais grave delas até hoje, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York que desencadeou na Grande Depressão dos anos 1930. A Grande Depressão, por sua vez, foi resultado da superprodução de bens da indústria norte-americana, a qual estava totalmente descolada da demanda de seu principal mercado, a Europa, que se recuperava economicamente da Primeira Guerra. Antes disso, enquanto outros países europeus perdedores do primeiro confronto amargavam depressão econômica e hiperinflação, como foi o caso da Alemanha durante os anos 1920, os Estados Unidos viviam seu apogeu econômico até a crise de 1929, levando o mundo para outra grande tribulação econômica na década seguinte. Depois que a Alemanha arrastou o mundo para uma revanche bélica em 1939, 5 anos depois, ainda no curso da Segunda Guerra Mundial, chefes de finanças de vários países ocidentais selam acordos determinantes que dariam um novo ordenamento ao capitalismo, em um evento qual ficou conhecido como Conferência de Bretton Woods. A partir de Bretton Woods, o dólar, ainda atrelado ao padrão ouro, se torna reserva global de valor nas transações comerciais entre os países, além de outras, de cunho financeiro internacional. Também foram criadas instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. São adotados ainda padrões de aferição de riquezas nacionais através do cálculo do Produto Interno Bruto, PIB, de inflação e balanço de pagamentos. Com o fim da Segunda Guerra, as décadas de 1950 e 1960 ficaram marcadas por expressivas taxas de crescimento econômico e progresso entre os países. Porém, a década de 1970 mais uma vez trouxe crise para a nação mais poderosa do planeta, devido aos elevados gastos com a Guerra Fria travada contra o sistema socialista da União Soviética, sobretudo em decorrência das corridas espacial e armamentista. O sistema socialista foi um sistema econômico caracterizado pela ausência de propriedade privada e o monopólio no protagonismo do Estado nas decisões econômicas. Foi produto da Revolução Bolchevique que deu origem à União Soviética, liderado pela Rússia em 1917 e demais países vizinhos do leste europeu e Ásia, se tornando um sistema antagonista ao capitalismo. Com a queda do Muro de Berlim em 1989, fruto da divisão da Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, em sua parte ocidental, capitalista,
e oriental, socialista, inicia-se o desmantelamento da União Soviética que se concluiu em 1991, com o ressurgimento da Rússia e de mais países que a formavam. Tal acontecimento significou, enfim, a vitória do capitalismo sobre o socialismo. Mas o capitalismo, porém, ainda amargava o resultado das duas crises globais, na década de 1970, que encareceram um produto que movimentava a economia mundial, o petróleo, gerando uma onda de crises no balanço de pagamento de quase todos os países ocidentais, além de inflação. Era o fim da era de ouro do crescimento econômico do pós-guerra e o início das reformas econômicas neoliberais dos anos 1980 de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Na América Latina, o único país a se adiantar nessas medidas foi o Chile, sob a batuta da ditadura do general Augusto Pinochet. Uma vez bem-sucedidas, as reformas neoliberais capitaneadas por Estados Unidos e Reino Unido, na década de 1980, foram compiladas num conjunto de medidas direcionadas aos países latinos, que ficou conhecida como Consenso de Washington, onde através do qual, sem que os países latinos o aderissem, seria impossível a renegociação de suas dívidas externas, a maior parte delas em regime de moratória. O Consenso de Washington, elaborado em 1989, previa uma cartilha de recomendações que os países latinos deviam seguir, tais como disciplina fiscal, evitando grandes déficits fiscais em relação ao PIB, redirecionamento dos gastos públicos, evitando subsídios indiscriminados, para uma ampla provisão em serviços essenciais ao crescimento econômico, visando a redução da pobreza, através de investimentos em educação, saúde e infraestrutura. Reforma tributária, ampliando a base de arrecadação e adotando alíquotas marginais moderadas. Taxas de juros determinadas pelo mercado. Taxa de câmbio flutuantes e competitivas. Livre comércio, com liberalização de importações e ênfase na eliminação de restrições alfandegárias, com proteção comercial efetuada por tarifas baixas e uniformes. Liberalização do investimento estrangeiro direto interno. Desestatização e ou privatização de empresas estatais. Desregulamentação com abolição de regulamentações que impedem a entrada no mercado ou restringem a concorrência, exceto aquelas justificadas por motivos de segurança, proteção ambiental e do consumidor e supervisão prudencial de instituições financeiras e, por último, segurança jurídica para a propriedade privada. A década de 1990 foi determinante para a contenção dos surtos inflacionários globais, provocados pela crise no balanço de pagamentos dos países ocidentais, em decorrência da crise de oferta que encareceu o petróleo no mercado internacional. Globalização econômica. O neoliberalismo também ficou conhecido como globalização, que viveu seu maior vigor durante as décadas de 1990, 2000 e 2010, entrando em decadência, principalmente após a crise de 2008 e com a emergência de China, Índia e Rússia como novas potências no cenário econômico global. Através da globalização surgiram também os blocos econômicos continentais tais como a União Europeia, o Mercosul e a UNSCA, antigo NAFTA, ou intercontinentais como a PEC e os grupos geopolíticos ou geoeconômicos tais como o G7, que é formado pela união daquelas que são consideradas as 7 maiores economias mundiais: Estados Unidos, União Europeia, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O G20 inclui os países do G7, mais as 13 maiores economias globais, incluindo Brasil, Argentina, México, Índia, Austrália e outras economias chamadas emergentes ou em desenvolvimento. Além do G7 e G20, existe ainda o BRICS+, formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Argentina, Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã e Etiópia. O futuro do capitalismo pós-globalização. A tendência é que os países ricos adotem um protecionismo sustentado por argumentos de proteção ambiental para se manterem protagonistas no jogo geopolítico e econômico global, enquanto tentam formar parcerias com países emergentes sob tais condições, adotando com isso um novo conjunto de regras, tais quais foram na relação ao Consenso de Washington. É o que muitos especialistas observadores chamam de desglobalização, onde os interesses geopolíticos ganham maior peso que o comércio ou as transações financeiras internacionais. O protecionismo ambiental, sobretudo da União Europeia, põe em risco o acordo que se arrasta por cerca de 25 anos, até hoje não concretizado com o Mercosul. Além disso, há uma tendência de surgimento de um novo tipo de Guerra Fria, que se caracterizaria por não ser tão belicosa e adotar uma tendência de natureza mais econômica, na união das potências ocidentais, principalmente contra China e Rússia, podendo com isso acarretar no menor fluxo comercial entre os países, no médio e longo prazos.
reduzindo investimentos de países desenvolvidos nas economias em desenvolvimento, interrompendo os benefícios da globalização.